Vou fazer uma oração para a gente iniciar nosso EBD. Vamos orar. Vou orar. Pai Santo, Deus eterno, Deus de glória, de graça, de misericórdia, nós engrandecemos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra que nos foi pregada essa manhã. Pedimos, ó Pai, agora a bênção e a companhia do Teu Espírito, ó Pai, nos ajudando, Senhor, a entender mais a Tua palavra agora nesse momento de instrução. Esteja com as crianças também, com os alunos lá do Catecúmenos ali em cima, Senhor. Cremos que o Senhor está conosco e trabalha nos nossos corações, apesar de nós, ó Pai. Então, é isso que pedimos a Ti nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai dar continuidade à nossa sessão, nosso capítulo sobre Cristo Mediador. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Eu não estou... Pessoal, tá? E esse capítulo é um pouco grande, então eu decidi separar ele em dois para a gente poder aproveitar ao máximo dessa sessão, e eu decidi dividir em dois. A primeira, que no caso hoje eu vou falar sobre a humilhação de Cristo, e no outro domingo que eu tiver aqui, nós vamos falar, baseado nessa sessão, a respeito da exaltação de Cristo, e obviamente tem tudo a ver com o ofício de mediador do nosso Senhor. A nossa sessão diz o seguinte: este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente para que pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu. Foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu corrupção. A gente vai tratar nessa aula só até aqui. Terminando a sessão, diz o seguinte: ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com esse corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. Então, meus irmãos, a título de introdução, eu queria que a gente meditasse nessas primeiras palavras aqui, que esse ofício, o Senhor Jesus Cristo, empreendeu muito voluntariamente. Se a gente pegar as sessões anteriores, por exemplo, a sessão 1, diz que aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho, para ser o mediador de Deus e dos homens. Aí a gente se pergunta como a primeira sessão se encaixa com a sessão 4. A gente já estudou a respeito da Trindade anteriormente, e a gente pode ter dificuldade de compreender isso com a mente, mas a gente sabe que a Trindade, na Trindade, obviamente, há três pessoas e é um único Deus, e essa distinção ela é feita a respeito das tarefas que o Senhor Deus exerce na redenção do seu povo. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje, e a gente precisa levar isso em consideração a partir de agora. E por mais que a sessão, corretamente, número 1, diga que o Pai chamou o Filho para ser o mediador, olha o que o Senhor Jesus diz a respeito de si em João capítulo 10, abram aí por favor, João capítulo 10, versículos 17 e 18. O meu horário está um pouco apertado, então algumas horas eu vou correr um pouquinho com os textos. Quando for para abrir um texto específico, eu vou pedir para os irmãos. Fora isso eu vou lendo, se quiserem anotem. João capítulo 10, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente esse ofício de mediador. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então essas duas realidades que a gente vê no capítulo, elas estão aqui, e a Escritura lida com essa verdade de maneira tão natural, né? E se a gente se achegar a essa verdade pela fé, a gente compreende perfeitamente. E nos capítulos anteriores da confissão, a gente tratou sobre o pacto de Deus com o homem, né? Eu não estive aqui, estive viajando, acabou que eu não dei nenhuma aula sobre esse assunto, mas certamente foi citado aqui o pacto da redenção, né? Os teólogos reformados, principalmente, desenvolveram
Aquilo que a gente crê que há na Escritura, a Trindade se reunindo antes das coisas acontecerem, da criação acontecer, para planejar a obra de redenção. E como eu falei, né, essas realidades difíceis de se compreender, elas são facilmente relatadas nas Escrituras. Salmo 139 não precisam abrir. Ele diz o seguinte, que todos os nossos dias, o Salmo 139, versículo 16, os teus olhos me viram a substância informe, e no teu livro escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O Apocalipse capítulo 13, versículo 18, também não precisam abrir, diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, reforçando essa ideia de que todo o plano foi arquitetado pelo Deus Triuno antes da criação. E aí eu queria trazer para os irmãos, ainda desenvolvendo esse ato voluntário do Senhor Jesus, uma imagem que Thomas Boston traz, e na verdade uma alegoria do que teria sido esse pacto da redenção. Thomas Boston diz o seguinte, que o Pai, ele amou o seu povo antes da fundação do mundo, mas ele sabia, porque ele determinou que esse povo amaria o pecado, cairia em pecado. Sendo assim, como um Deus puro poderia amar um povo pecaminoso? Então, o Senhor Jesus Cristo se apresenta e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a verdade, a lei e a justiça se apresentam contra esse casamento. E eles dizem, a lei vai ser desonrada, esse casamento não pode acontecer. Então a justiça se apresenta e fala, se a lei é desonrada, a justiça não pode ser satisfeita. Então a verdade, olhando esses fatos, diz, realmente, esse casamento não pode acontecer. Então Cristo se apresenta mais uma vez e diz, eu me farei homem e habitarei com esse povo, farei com que a lei seja cumprida, a justiça seja restabelecida. A verdade, diante dessa declaração do Filho, diz, sendo assim, está selado o acordo. O meu ponto principal é nessa questão, mas deixa eu só continuar a alegoria do puritano. Ele diz que, diante disso, ok, o acordo foi feito, mas o povo de Deus não sabe a respeito disso. A igreja de Cristo não sabe desse plano. Então o Espírito de Deus se apresenta e diz, quando o Pai terminar a sua obra e o Filho ressuscitar da cruz, eu irei e apresentarei para a igreja a obra de Cristo. Farei com que a obra de Cristo seja conhecida e reconhecida. E farei com que Cristo seja amado pela igreja. E a respeito dessa apresentação de Cristo, dele se colocar diante do Pai como aquele que restabeleceria a justiça, como aquele que anda na verdade, o Salmo 85, versículo 10, ele diz o seguinte, encontraram-se a graça e a verdade, a paz e a justiça se beijaram. Essa realidade aqui fala da obra de Cristo. Se Cristo não tivesse vindo ao mundo, se humilhado, esse casamento jamais poderia ter acontecido. Ele fez com que a justiça e a paz se beijassem. A paz não poderia ser possível se Cristo não tivesse vindo, cumprido a lei e cumprido também a justiça do Senhor Jesus. E abra um texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aqui a gente viu a alegoria de Thomas Boston, mas a Escritura, ela ratifica isso. Né? Não que essa reunião tenha acontecido exatamente dessa forma, não foi, mas essas são verdades eternas, às quais a gente deve se apegar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Toda a Trindade trabalhando em prol do seu povo. E aqui especificamente o Senhor Jesus Cristo se voluntariando por amor da sua igreja.
É interessante, né? Quando a gente, obviamente, nasce, a gente não escolhe a nossa família, a gente não escolhe a nossa nacionalidade, a vida que nós vamos ter, mas o Senhor Jesus Cristo propositalmente escolheu cada detalhe da sua vida na eternidade. Por amor do seu povo, ele se humilha. E o texto central dessa sessão, eu quero que os irmãos abram, por gentileza, Filipenses 2, versículos de 5 a 8. Filipenses 2, versículos de 5 a 8. Diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Uma vida e uma morte voluntárias por amor do seu povo, para fazer essa mediação. E aí, o último texto que eu queria citar, eu teria outros, mas não vou ter tempo. Hebreus capítulo 10, versículos de 4 a 9. Mais uma vez, aí de maneira introdutória, mostrando a vontade voluntária do Filho em ser o mediador. Hebreus 10, de 4 a 9, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado, então eu disse, eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Cristo se apresentando como o verdadeiro sacrifício. Eis aqui estou, disse o Senhor Jesus, em prol do seu povo. Então, essa humilhação, ela tem um próximo passo, né? Como disse o pastor Alfredo no domingo passado, uma das maiores humilhações do Senhor Jesus foi ter habitado no ventre de uma mulher, né? E é extremamente didático, inclusive tem muito a ver com o que a gente viu agora, né? De manhã, o Senhor Jesus, ele é o maior exemplo de humilhação, e a gente vê riqueza de detalhes nessa humilhação, né? Então, a nossa sessão, ela diz o seguinte, para que pudesse exercê-lo, ou seja, para que pudesse ser mediador, ele foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente. Aí eu vou citar rapidamente aqui 3 textos. Gálatas 4, versículo 4, que diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Parafraseando Mateus 3, 15, o Senhor Jesus diz que a ele convinha cumprir toda a justiça. E 2 capítulos depois, em Mateus 5, ele diz que ele não vinha revogar a lei, mas cumpri-la. E aí fica a pergunta, por que Cristo precisava cumprir essa lei de maneira perfeita? E aí a gente volta para o capítulo anterior, que fala do pacto de Deus com o homem. Na seção 2 desse capítulo, diz o seguinte, o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência. Por mais que eu e você sejamos salvos pela graça, aquele pacto ele não foi abolido por inteiro. Ele foi abolido para mim e para você porque nós não temos condições de cumpri-lo. Mas a justiça de Cristo precisa ainda ser satisfeita. Isso significa dizer que o Senhor Deus, ele exige obediência perfeita. E aí vem o segundo Adão, para cumprir perfeitamente essa lei e satisfazer a justiça de Deus. O Catecismo Maior, na sua pergunta de número 40, o Fernando leu ela aqui quando ele falou sobre isso,
Ele diz: qual é a necessidade de um mediador ser Deus e homem em uma só pessoa? A resposta é a seguinte: era necessário que o mediador, que havia de reconciliar o homem com Deus, fosse Deus e homem, isso em uma só pessoa. Para quê? Para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus a nosso favor e que nós confiássemos nelas como como as obras da pessoa inteira. Em outras palavras, meus irmãos, o nível de exigência da parte do Pai era tal que o homem não poderia alcançar. Mas essa expiação exige uma humilhação. Isso não faz parte da natureza divina, a não ser que ele se rebaixe, esvazie-se da sua glória e se faça homem. Por isso que o nosso Redentor precisava ser homem e passar por prova. Não foi isso que por isso que Adão passou? Ele foi testado. E por que a gente tem incansáveis relatos nas Escrituras de que o Senhor Jesus foi testado, ele foi levado ao deserto por diversas vezes, testando outros pecados ali, que óbvio ele não teria, mas no caso de homens, ao serem interpelados pelos escribas, pelos fariseus, eu certamente, no mínimo, teria perdido a paciência com tanta soberba e ignorância a respeito daqueles homens, e o Senhor Jesus, tentado incansavelmente, não pecou uma vez sequer. E através dessa obediência requerida pelo Pai, é que nós podemos gozar desse pacto da graça, porque Cristo cumpre o pacto das obras no nosso lugar. Mas então, voltando para o nosso tema, que é a respeito da humilhação de Cristo, a seção diz o seguinte, que Cristo padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu, foi sepultado e ficou sob o poder da morte. A gente se pergunta, né? Para que tanta humilhação? Por que tanta humilhação? As Escrituras dizem que o maior no reino dos céus é aquele que deve servir. Mas imagine se o Senhor Jesus tivesse vindo como um rei. Ele não teria sido tentado num deserto, ou ele jamais passaria fome. E ele não poderia simpatizar com os sofrimentos dos homens. Mais do que isso, ele não seria preparado para receber toda a ira de Deus sobre as suas costas. Se nós, homens, merecemos toda a miséria nessa vida por conta dos nossos pecados somente, imagina um homem que se apresenta com o pecado de todos os seus eleitos. Esse homem deve sofrer a maior de todas as misérias. É para isso que Cristo vem ao mundo. E a humilhação de Cristo ela é infinita, do início ao fim, né? Ele nasceu de mulher, foi pobre, rejeitado, traído, acusado de falso testemunho, foi crucificado com ladrões, ridicularizado e posto como um leproso para fora da cidade, carregando a sua cruz. Hebreus capítulo 13, versículo 12, a respeito disso, diz o seguinte: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. O puritano Abráquio, a respeito disso, ele diz o seguinte: como se não bastasse ser alvo de chacota do homem, a segunda pessoa da Trindade foi levada para longe, como que removida da vista da raça humana em sua crucificação e morte, como alguém indigno de ser visto pelos homens. Esse era o Senhor Jesus, esse era o tamanho da sua humilhação. Vamos seguir então, não acaba por aí. Me permitam abrir um parêntese sobre o que está no nosso credo apostólico, quando diz que Cristo foi morto, crucificado, morto e sepultado, depois diz que desceu ao Hades. Só uma breve explicação. O texto original, ele dizia só que Cristo havia sido sepultado. Outras versões diziam que desceu ao Hades. Com o passar do tempo, se desenvolveu essa ideia de que Cristo foi morto
crucificado, morto, sepultado, e aí ele desceu ao Hades. Qual era a ideia original? A palavra Hades ali, claro, significa inferno, mas a ideia primária dela é um buraco debaixo da terra. A ideia original das pessoas que escreveram o credo era que Cristo se humilhou tanto que ele ficou debaixo da terra. Mas que, com o desenvolver da teologia, na verdade, Calvino já defendia isso, o Catecismo de Heidelberg vai entender dessa forma também, só para que fique claro para os irmãos, obviamente, o credo apostólico ele não é inspirado, né? Então, os homens olhavam para isso e falavam, isso aqui resume bem a nossa fé. E, por mais que, originalmente, os homens entendessem essa frase de desceu ao Hades como o sepultamento de Cristo, pessoas como Calvino, os teólogos que escreveram o Catecismo de Heidelberg, pegaram essa expressão e usaram para se referir aos tormentos que Cristo levou sobre si, os tormentos infernais. Então ele teria sua crucificação, sua morte e seu sepultamento, e por conta do inferno sobre as suas costas, ele teria descido ao Hades. Isso tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Cristo sofreu em seu corpo as maiores aflições. Mas a Escritura vai mostrar para a gente que o maior sofrimento de Cristo foi de alma, infligido pelo Pai por conta do nosso pecado. Isaías 53:11, não precisam abrir, diz que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ezequiel 18:4 diz que o Senhor, pela sua justiça, estabelece que a alma que pecar, essa morrerá. É evidente que a partir do momento que Cristo se faz pecado, a sua alma é digna de todas as aflições que merece o homem. Romanos 2, versículos de 7 a 9, eu vou ler os dois últimos versículos, 8 e 9, na verdade, diz que tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. O que a gente pode entender à luz da encarnação de Cristo? A partir do momento em que o Senhor Jesus se faz maldição, por ser o nosso mediador, ele é merecedor das maiores aflições, por minha causa, por sua causa. Ou seja, aquilo que deveria vir sobre nós é recaído sobre as costas de um homem, o próprio Deus. E a gente pode dar pouca importância para essa aflição de alma que o Senhor Jesus teve. Mas a Escritura não faz isso. Só para que vocês tenham ideia de que a gente, de maneira fraca, passa por isso. O Salmo 32, versículos 3 e 4, o salmista relata essa aflição por conta do seu pecado. Ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Por quê? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Ele não estava sofrendo agressões. A sua alma pesava por conta do seu pecado. Para que a gente tenha uma visão mais profunda disso, eu quero que os irmãos abram em Apocalipse 6, versículos 15 a 17. Apocalipse 6, de 15 a 17. Para que a gente tenha uma ideia breve do que Cristo passou. Diz o seguinte: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem pode suster-se. Entenderam o que está acontecendo aqui? Os homens pedem para as rochas, para as montanhas caírem sobre eles. Qualquer dor é incomparável à ira de Deus que estava para vir sobre eles. É isso que está acontecendo. E é muito mais do que isso aqui que Cristo suporta por mim e por você. O Filho deveria ser infligido em sua alma, e não só com o peso dos nossos pecados,
mas acima disso, a mão do Senhor esmagando a Cristo. E a Escritura fala disso no Getsêmani, Mateus 26, versículos 37 e 38. Diz o seguinte: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai e vigiai comigo. O Senhor Jesus sabia o que esperava por ele. E sua alma estava aflita até a morte. No capítulo 22 de Lucas, o relato mais à frente, é dito que, estando em agonia, orava mais intensamente. O Senhor Jesus sabia o que estava por vir. Ele não temia a cruz. Ele não temia os cuspes. Ele não temia a coroa de espinho. Ele temia, como homem, a ira de Deus sobre si. E por isso ele disse, e por isso a Bíblia relata, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A agonia de alma, a agonia interior do Senhor Jesus era tão grande que ela se externalizou. Olha o que Calvino diz a respeito disso. Vemos que o preço da nossa redenção foi muito caro. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo está em tal agonia que ele sofre os terrores da morte, de fato, até que o suor seja como gotas de sangue, pela qual ele está, por assim dizer, fora de si, orando que, se fosse possível, ele pudesse escapar de tal aflição. E é o que ele diz em Mateus 26, 39, relata isso. Se possível, passa de mim esse cálice. O que aconteceu aqui? O Senhor Jesus se arrependeu da sua obra? Ele voltou atrás? Ele se arrependeu do pacto feito na eternidade? Ele não pode ir contra a sua própria vontade. Ele sabia o que estava por vir. E vou usar as palavras do puritano Abráquio mais uma vez, para a gente entender o que essas palavras significam. Ele não sabia de antemão a amargura do sofrimento, e ele o sentiu. E sua inclinação natural era de não ter prazer, mas apenas de ser repelido por isso. Mas ele sabia que tinha que sofrer. Ele não se recusou e nem tentou evitar isso. Ele voluntariamente desejou se render. No entanto, de acordo com a sua natureza humana, ele não sabia a extensão de seu sofrimento. E é por isso que ele ora, se possível, que aquele pecado poderia ser expiado com menos sofrimento e que essa escuridão e disserção fossem em menor nível. Mas a verdade é que ele ficaria satisfeito com a sua obra. Apocalipse 16, 11, não precisam abrir, diz a respeito daqueles que são lançados no inferno, que eles blasfemam incessantemente contra o Senhor por sentir a ira do Pai sobre eles. E o que o Senhor faz? Seja feita a sua vontade. E é interessante aqui no Getsêmani, né? O Senhor Jesus pega 2 dos mais próximos e diz: fiquem comigo, vamos orar, eu estou aflito. E o que eles fazem? Eles dormem. É uma imagem perfeita do que é a nossa vida. Nós não carregamos fardo sobre as nossas costas. Cristo carrega toda a ira, todo o peso, para que a gente possa dormir tranquilamente. E dessa forma é provada a morte, o amor, de Cristo sobre os seus. E é interessante, meus irmãos, a gente pensar a respeito do retrato do inferno que a cruz traz para nós. Era evidente que o Senhor Jesus ele havia sido condenado no tribunal de homens. Mas precisava ficar claro, e para a gente fica claro aqui, que o Senhor Jesus estava sendo condenado no tribunal divino. Olha que interessante as imagens da Escritura. Eu vou pedir para que os irmãos abram esses textos para a gente. Mateus capítulo 8, versículo 12. O Senhor Jesus, na cruz, ele sofreu o próprio inferno.
E é isso que a Escritura vai dizer. Mateus capítulo 8, versículo 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Rapidamente, abram em Marcos capítulo 15, versículo 33, que a Escritura fala sobre o momento da crucificação. Sem perder de vista o que diz Mateus 8, 12. Marcos capítulo 15, versículo 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A mesma escuridão do inferno lá de Mateus é figurada na cruz, mas não para por aí. A parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas 16, abram por favor rapidamente. Prometo que os outros eu vou dar menos trabalho daqui para frente. Lucas 16, versículos 23 e 24. Diz o seguinte: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E o que diz João 19, 28? Abram aí, por favor. João 19, 28 diz: eu abri o texto errado. Diz o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir, a Escritura disse: tenho sede. A mesma aflição que Lázaro sentia no inferno, o Senhor Jesus sente na cruz. E olha que interessante que diz nos versículos seguintes. No versículo 29 disse: estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Isso mata a sede de alguém? Absolutamente não. O que o Senhor Jesus está querendo mostrar aqui é que ele estava sentindo sobre si as agonias do inferno. E é exatamente por isso que muitas pessoas ao redor olhavam para aquela imagem, conhecendo as Escrituras, como o caso do ladrão da cruz. Ele conhecia as profecias a respeito de Cristo, e ele percebia: essa crucificação não é igual a de ninguém. Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. O Senhor Jesus, na cruz, sofreu o inferno, desceu ao Hades por nós. Finalizando, meus irmãos, aquela frase de Cristo na cruz, mostrando a extensão do seu sofrimento, da sua humilhação e da sua agonia. Mateus 27, versículo 46 diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eu vou pegar outro puritano para ele explicar a respeito dessa frase. Ele diz o seguinte: ele não foi abandonado por sua natureza divina. Ele também não foi abandonado pelo amor de seu pai. Nenhum dos dois, nem o pai, nem o filho, foi desamparado pelo Espírito Santo, com quem Cristo era ungido sem medida. Ele também não reclamou de ser abandonado nas mãos dos homens. Em vez disso, ele reclamou da retirada de toda a luz, ajuda, conforto durante um momento específico em que a sua angústia estava no auge, quando ele precisava delas ao máximo. Quando Cristo pergunta: por que me desamparaste? Ele não estava pedindo ao Pai uma resposta. Não. Na verdade, era uma expressão de profunda tristeza.
de profundo peso sobre as suas costas. Imagine, não podemos imaginar, na verdade, o pecado do homem, e mais do que isso, o pai e o filho são um. E naquele momento o pai, que não pode compactuar com o pecado, ele se afasta do filho, no sentido de deixar que toda a ira seja derramada, o cálice seja derramado sem mistura sobre o nosso Salvador. Por isso, meus irmãos, quando a gente lê sobre os sofrimentos de Jó nas Escrituras, isso é uma fagulha do que Cristo passou. Até porque Jó, nesse momento, ele está no seio de Abraão, está gozando de santidade, da perfeita comunhão com o Senhor Jesus, que será perfeito de fato quando ele voltar. E quando o salmista escreve no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Claro, ele estava falando das suas agonias e do seu pecado. Sim. Mas apontava para aquele que de fato sofreu por nós. Não é isso? As Escrituras testificam de Cristo. Todo sofrimento de todo cristão, ele é relatado ou na Escritura, ou que nós podemos ver, né, dos nossos irmãos, ele não é absolutamente nada. O que a gente entende, meus irmãos? Qual é o olhar de Cristo para nós nessa situação? Ele não olha para nós como um sacerdote que diz, bom, você não sabe o que é sofrimento. Você não sofreu a ira do Pai, o pecado do mundo inteiro sobre as minhas costas, dos meus eleitos, diga-se de passagem. Mas ele é um sumo sacerdote que se apieda de nós, porque ele passou pelas coisas semelhantes a que passamos. Ele é tentado a todo tempo, mas pela sua obra ele nos preserva de passar pelo que ele passou. E certamente aqueles que rejeitam a Cristo passarão a eternidade sob a angústia. E eu estou certo de que não será o que Cristo passou na cruz por nós. Foi isso que o nosso sacerdote fez por nós, por amor do seu povo, se entregando por nós, se humilhando até a morte de cruz. Então, ele clama na cruz, porque me abandonaste, para que a gente pudesse ler relatos como de Hebreus 13, 5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele não nos deixa. A sua salvação não pode ser revogada. A sua obra é eficaz. E a sua humilhação tem eficácia na nossa vida. Nós somos preservados por conta da sua obra poderosa. Eu já passei do meu tempo, mas eu queria que a gente pensasse o que essa humilhação nos ensina. O que ela nos traz? Eu me lembrei exatamente do texto de Romanos 8, versículos 38 e 39. Diante disso, que tudo Cristo passou por nós, para ser o nosso mediador, a gente pode dizer como Paulo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por conta de ter Cristo cumprido a lei, satisfeito a justiça do Pai e ser a própria verdade através da sua mediação, nós temos paz com Deus, ou como disse Salmo, a paz e a justiça se beijaram. E esse caminho de humilhação era um caminho necessário para a glória de Cristo, o Rei de todas as coisas. E a gente vai continuar essa sessão, que vai falar exatamente sobre isso no próximo domingo. Vamos orar?
Deus amado, Pai eterno, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor, por Cristo Jesus. Apesar da Tua palavra relatar fielmente, nós não podemos entender a profundidade de tamanha humilhação, de tamanho sofrimento. E por isso, exaltamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor arquitetou esse plano de salvação para homens miseráveis como nós, e nos deu o Teu Espírito, para que nós pudéssemos Te conhecer, Te amar e Te render glórias pela Tua obra maravilhosa de salvação. Obrigado, Pai, pela humilhação de Cristo. Obrigado, Senhor, pela exaltação do nosso Redentor, pela obra perfeita cumprida em nosso lugar. Por isso, nós temos intrepidez para entrar em Tua presença, Senhor. E temos a certeza de que, ao fim da nossa vida, estaremos com o Senhor por conta dessa obra maravilhosa desse homem Deus, Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Pai, por isso. E que a nossa vida ela seja um louvor, uma oferenda, Senhor Deus, a essa obra maravilhosa, esse Salvador maravilhoso, que nos livra da ira justa do Pai. Nos leva, Senhor, para as nossas casas e nos ajuda a lembrar e meditar essas verdades, que elas sirvam para nos proteger contra o pecado e que elas sirvam para encorajar e fortalecer a nossa fé. Que sejamos cada vez mais santos, ó Pai, pela Tua graça e pelo Teu poder. É o que oramos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até mais tarde, meus irmãos.